pela presença, né? Infelizmente, neste ano a gente não teve a oportunidade de estarmos juntos, né? Nós tivemos um breve encontro lá naquela primeira reunião de pais, e assim, com um mês de tempo, né, letivo, de período letivo, então a gente teve, né, que de uma maneira meio que abrupta interromper, né, as atividades escolares e dar um jeito, né, de trabalhar tudo isso. Eu gostaria de destacar, então, que essa noite que nós temos aqui também a presença, né, da nossa diretora, a professora Ana Paula, né, Dire, então, boa noite para Dire. Boa noite para todos. Nós temos também, então, a presença, né, da nossa vice-diretora do turno da tarde, a professora Thaisa, né? Boa noite, prof. Thaisa, que já tinha dito boa noite antes, não sei. Acho que a Thaisa teve um problema da conexão, ela deve ter caído. Ela sai e volta, daqui a pouco ela vai e volta. Isso. Então, assim, né, pais, por que esse nosso encontro, né? Porque é um momento de dúvidas, de incertezas, o ano letivo, né? Na verdade, os meses foram se passando, nós já estamos em agosto, e na verdade, assim, a gente, né, enquanto, né, pai, a gente fica um pouco apreensivo e angustiado, né, sobre o processo de alfabetização das crianças, né, dos nossos filhos. Então, o objetivo dessa reunião hoje é a prof. Elidiane conversar, né, conosco, com vocês, esclarecendo algumas dúvidas sobre esse processo, né, de ensino-aprendizagem. Então, logo, então, eu vou passar a palavra para a prof. Elidiane, e aqui conosco também, então, tem a professora Elisete, né, que é a nossa parceira, né, companheira de todas as horas, né, qualquer dúvida que a gente tem, a gente sempre pode recorrer, enfim, a ela, né, que ela nos auxilia. Então, na verdade, um resumo da nossa reunião de hoje seria isso, né, um momento mais assim para a gente conversar e esclarecer dúvidas e angústias que vocês têm, tá? Então, eu já vou passar, então, agora a palavra, então, para a prof. Elidiane, tá? Para ela, então, poder conversar com vocês. Prof, contigo. Obrigada, Adri, obrigada, meninas, profs que estão aí também acompanhando o nosso encontro, um encontro bem diferente do que encontrar as crianças online, porque eles iam estar aqui, e eu ia ter que estar pedindo, amigos, fecha o microfone, então, bem diferente encontrar os pais e encontrar os filhos, né? Então, boa noite, obrigado de coração por vocês estarem aqui. E eu preparei uma apresentação, mas antes disso, eu gostaria de saber de vocês, se alguém tem dúvidas, se vocês estão com angústias, se vocês estão felizes, tristes, qual é o sentimento de vocês nesse período, assim, brevemente, se alguém quiser compartilhar. Eu acredito que aqui nós não somos melhores do que ninguém, né, se eu tenho alguma dúvida, eu também não sei tudo, eu posso pesquisar, a gente pode se ajudar. Eu sei que tem a fono ali, a Ariane, que ela é uma fono ótima e também talvez possa estar nos auxiliando. A gente tem várias pessoas aqui que podem estar compartilhando também os conhecimentos, né? A gente não sabe tudo, não somos o dono da razão e nem da verdade, né? A gente está aqui como uma família realmente para se ajudar, porque as crianças estão aqui para se ajudar, eles se ajudam muito, eles compartilham, eles conversam, então acho que a gente tem muito a aprender com eles também, né? Então, se alguém quiser perguntar alguma coisa, alguma dúvida, enfim, eu abro agora esse espaço. Fiquem à vontade. Não, tudo certo? Então, assim, ó, vou partir para a apresentação que eu preparei para vocês, porque eu fiz uma apresentação de coração, tá? Não sei muita coisa além do que vocês também sabem. A gente está sempre buscando informações. Esse ano foi um ano atípico, realmente. Eu ganhei a turma de vocês de presente, de verdade, né? Foi uma turma que encheu meu coração de alegria, sem mesmo, antes de eu conhecer eles, a gente fica naquela expectativa. E aí a gente chega, né, no ano de fevereiro, no mês de fevereiro, março, e para tudo. E aí as expectativas
né, são jogados um balde de água fria em cima. Eu também vivi isso, da mesma maneira que vocês estão vivendo, que viveram, e que a gente vai viver ainda, provavelmente, alguns meses. Por isso que eu preparei essa apresentação, tá? Para esclarecer um pouquinho de dúvidas, e talvez para a gente pensar, meu filho está nessa fase, então tá tranquilo, posso continuar, posso ajudar dessa maneira que tá dando certo, tá? O que eu gostaria de, antes de apresentar, falar para vocês que não existe certo ou errado na alfabetização, que existem enganos. Opa, será que é essa letra mesmo? Acho que você se enganou. Vamos tentar trocar? Sabe? Nunca dizer para a criança, tá certo, tá errado, né? Tá certo, ótimo, vamos lá, vamos para a próxima. Mas vamos tentar trocar a palavrinha errado nessa etapa por, opa, acho que nós nos enganamos, vamos ver se tem uma outra possibilidade, né? Porque eu acho que o primeiro trauma da alfabetização começa por aí, quando a gente começa a falar para a criança que ela está errada, né? Então, só antes de iniciar, então eu vou apresentar aqui, eu não vou mais ver vocês, então vocês me dão um ok se está aparecendo ou não, tá? Ok, Prof. Lide. Obrigado. Aqui. Uma das únicas fotos, então, da nossa turma, né? Tá aparecendo. Tá aparecendo? Sim, tudo certo. Legal. Aprendi uma coisa, primeira lição, tirar muitas fotos nos primeiros dias de aula e não deixar só quando a turma está adaptada. Porque eu fui procurar algumas fotos e eu não tenho muitas, porque foi um período tão curto que a gente esteve junto, de tantas coisas legais, que não tinha muitas fotos, mas aí tá a foto de uma da nossa turma toda, né? Pais, vocês lembram da dinâmica da bala que realizamos na nossa reunião lá no início de ano? Eu lembro que eu coloquei, né, que a gente estava segurando aquela bala e que uns abriam com mais facilidade com uma, outras abriram com outra mão e outras pessoas conseguiram abrir com as duas mãos aquela bala. A bala representava os nossos filhos. Hoje, depois desses meses parados, desses meses de quarentena, com qual das mãos eu estou segurando essa bala? Com qual das mãos eu estou segurando o meu filho? Uma mão com a mão da impaciência, da falta de empatia, ou com amor, com carinho, vamos lá, você se enganou, vamos tentar para a próxima, outra possibilidade. O que eu estou fazendo? Por um breve momento, um instante, eu gostaria que todos vocês fechassem os olhos, enquanto eu vou falando, que vocês lembrassem da sua prof da primeira série. Sim, primeira série, né? Não era o primeiro ano. Primeira série. O que você lembra dela? Quais as memórias que você foi potencializado a criar? Eu vou dividir com vocês que a minha memória da primeira série não é muito boa. Eu tenho uma memória de uma prof apagando as minhas escritas. Porque estava errado. Vou além, eu ouvi numa das lives dessa semana de alfabetização, vou falar baixinho porque eu gazeei as lives da Seduc, vou fingir que a minha prof de letramento digital não está aí, mas eu fugi de algumas aulas da Seduc para assistir algumas lives de educação e de alfabetização, e numa delas a prof disse assim, profs, tomem cuidado, porque talvez nós, profs, hoje, somos crianças feridas, ferindo outras crianças. E aí eu pensei o quanto eu fui ferida na minha primeira série. E aí me bateu uma dúvida enorme, será que eu estou ferindo os meus alunos? Será que eu estou ferindo as minhas crianças? E vocês, pais? Vocês foram crianças feridas? E vocês estão ferindo outras crianças? Esse cartaz aqui é o cartaz que estava na porta lá da nossa sala e eu trouxe ele para casa. Por quê? Crianças produzindo memórias. Para eu jamais esquecer que mesmo em casa, que mesmo pela tela do computador, as minhas crianças que estão ali do outro lado estão produzindo memórias. Essas memórias, breves talvez, não sei se a gente vai conseguir ainda se encontrar,
Espero que sim. Mas essas memórias de não tá certo e não tá errado. Talvez eu me engano. Vamos lá, tem outra possibilidade. E quantas possibilidades a escrita nos traz? A alfabetização vai muito além do ler e escrever. Ela tem muitas possibilidades. A escrita não está só no caderno. Está nos símbolos, está no sorriso. E atividade de tema. Aonde estão as aprendizagens? Talvez que num banho de mangueira eu tenho que prestar atenção qual é a estação do ano. Quais os materiais eu preciso para acender uma fogueira ou para construir uma cabana? O respeito com a natureza. De qual lado nasce o sol na nossa casa? E como fica o solo quando andamos à noite? Conseguimos observar? Tem a luz do sol, é a luz da lua? Como que nós conseguimos enxergar? Aonde estão as escritas e as aprendizagens? Alfabetização, limitações, um ano perdido, quarentena. E aí, o que a gente está vivendo? Eu me pergunto isso todos os dias. E eu lembro todos os dias de que o ano perdido foi para aquelas pessoas que perderam tudo na enchente, foi para aqueles agricultores que perderam toda a sua plantação por aquela nuvem de gafanhotos. E pior ainda, quem perdeu o ano foi talvez o meu pai, que não pôde se despedir da irmã dele por causa do Covid, que não pôde dar um abraço, que a gente não pôde dizer tchau, né? Vai com Deus, esteja bem. Essas pessoas perderam o ano. Mas a alfabetização. Nossa, eu não falei nada de ler e escrever ainda, mas eu mostrei tantas possibilidades. A alfabetização, embora não pareça, ela é uma tecnologia, pais. E para ela acontecer, ela tem alguns pressupostos psicológicos, fonológicos, linguísticos e sociolinguísticos. Ela não acontece sozinha. Ela precisa de um contexto. Eu separei aqui uma frase da Magda Soares. Ela precisa de um contexto para ela acontecer. Ela inicia na 20ª semana de gestação. Ela acontece em várias etapas e ela se dá por completa mais ou menos em volta dos 8, 9, 10 anos. E aí, por isso que eu escrevi aqui no quadro, uma criança que eu tive aí no São Rafael, no 3º e 4º ano, que escrevia assim: eu gosto de jogar bola com meu amigo. Nossa, prof, mas e aí ele não se alfabetizou? Sim, ele estava alfabetizado. A diferença é que ele falava como ele escrevia. Ele escrevia como ele falava. E ele sabia o que ele estava falando. Porque eu questionava ele. Eu perguntava. Eu fazia avaliações orais, atividades orais com ele. Eu sabia que ele tinha aprendizagem aqui dentro da memória dele. Mas no caderno ele escrevia assim. Como eu falei, tem vários pressupostos para a alfabetização acontecer. O ambiente físico, emocional, a criança, eu coloquei 2 crianças aqui porque elas têm que estar nesse meio, família, escola, higiene, sono e alimentação. Tudo isso ela deve acontecer. Deve acontecer na escola e deve acontecer no período de quarentena também. Quais são os ambientes em que o meu filho está? Como eu estou proporcionando para ele? Eu me questiono quanto prof, o que eu estou levando para ele através de uma tela? Será que faz sentido para ele? Eu estou respeitando as possibilidades dele? Coloquei aqui algumas fases, né, da linguagem escrita, dessa tecnologia, a gente não pode desmerecer ela, né, e para a gente pensar em qual fase que o meu filho está, para eu dizer, opa, prof, vamos tentar por aqui, prof, estou preocupada, prof, eu acho que ela está nessa fase, o que nós podemos fazer? Então, acredito que nenhum deles está nessa fase, né, que é das garatujas, normalmente é lá na educação infantil ainda.
Fase gráfica primitiva, pseudoletras e símbolos. Acredito que eles estão também um pouquinho com nessa fase. Pseudoletras é inventar leituras, inventar escritas, né? Fase pré-silábica, diferencia números e letras. Também eles já estão nessa fase, né? Fase silábico, né? Conta pedaços da palavra e escreve como fala, né? Bola, aparece um BL, casa, com K e com Z, boneca. Coloquei uma carinha feliz aqui, porque eles estão praticamente nessa fase. Né? Na atividade do ditado que eu fiz, né? Eu falei, deixem os erros, deixem como eles fizeram. Né? Eu quero ver, quero saber se eles estão conseguindo ou não. Porque copiar do quadro, quando eu escrevo, cópia não é alfabetização. Né? Eu falar para ele, é com A, com L, com U, não é alfabetização. Ele tem que saber, tem que vir de dentro dele. Né? Então, as próximas fases, né? Silábico-alfabético, que é a descoberta que para cada sílaba não é só uma letra, né? Eles vão começar a perceber essa diferença, né? Que o tomate não é só assim, que o cavalo tem mais letras. E fase alfabético, então, né? Que são as fases seguintes, né? Que é diferenciar as letras, palavras, sílabas, frase, textos. Então, são essas as fases praticamente da alfabetização. E se a gente tiver com dúvida, ele está só fazendo garatuja, está só fazendo símbolos, está só diferenciando letras e números, onde ele está? Eu não tenho como dizer isso para vocês, né? Eu vejo, sim, as atividades no Classroom, vou ver agora as próximas atividades também, mas se está assim, não está errado. Tá? Se eles estão nessa fase, não está errado, está certo, é por aí mesmo. É por aí que vai a alfabetização. E aí, aqui, por último, vamos ver, aqui. Eu coloquei lá, por último, nos recadinhos, né, uma frase do Paulo Fock num texto, como zelar pela educação infantil em tempos de isolamento social. Né, ele deixou essa frase para as escolas. Nós, escolas, não podemos criar uma formalidade a esse encontro, ou seja, nós não podemos pedir aos pais e mães que se transformem em pedagogos. Ao contrário, se a escola pode fazer algo nesse momento, é dar espaço, possibilidades e instrumentos. Então, é isso, eu posso garantir, né, em meu nome, em nome da equipe diretiva, que a nossa função aqui, o nosso desejo não é esse, que vocês se transformem em professores, muito pelo contrário. A gente está aqui para dar espaço, possibilidades, instrumentos para respeitar vocês, para respeitar as crianças, em primeiro lugar, né? E famílias, vocês são 10, vocês são o suficiente para eles. E é isso que é mais importante nesse momento. Vocês, famílias, são o suficiente para os seus filhos. Vocês não são pedagogos, não são psicopedagogos, psicólogos, enfim. Vocês são pais, mães. Eu lembro do videozinho, né, que eu mandei para vocês umas 2 semanas. Eu não sou pai e mãe. Eu não sei o que é ser pai e mãe, mas eu fui filha. Eu fui filha de pais que trabalhavam fora o dia inteiro, mas que nos momentos que estavam em casa eram presença. Estavam ali, me ajudando, me auxiliando. Eram poucos os momentos, não eram muitos por semana, mas eles estavam ali. E eu fui filha, eu sei o quanto isso fez a diferença para mim. Né? Então, pais, famílias, mães, vocês são 10, vocês são o suficiente para os filhos de vocês. Não se cobrem tanto, não cobrem tanto das crianças. Eles são bons para quem e para quê? Sabe, é uma pergunta que eu me faço sempre. Para que eu quero que ele seja bom? Para fazer um desejo meu? Ou para dar a possibilidade para ele criar um mundo? Para ele voar? Para ele descobrir? E eu não estou falando isso da boca para fora, eu estou falando isso do coração mesmo, de verdade. De uma prof que está sofrendo de insônia desde o início da pandemia, de uma prof que está fazendo terapia porque as conversas do WhatsApp é só, de verdade, eu tirei um print e mandei.
mãe de fulano, mãe de fulano, mãe de fulano, escola, 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 mãe de fulano, escola, turma, primeiro ano. E daí a pessoa me disse assim, Lid, tá aí a tua realidade. O que tu vai fazer com isso? E aí eu disse, eu vou agarrar com as duas mãos. Ele disse, pois é. Mas não esqueça que você também está vivendo essa pandemia junto com as tuas famílias, junto com os teus pais. Então é isso, sabe, famílias? Nós somos 10. A escola é 10. Os filhos de vocês, eles são 10. Mas para quem? Para satisfazer um desejo meu enquanto prof? Que eu quero que eles saiam lendo e escrevendo no final de ano? Não, não é esse o meu desejo. Meu desejo é dar possibilidades para eles. E é essa a minha dúvida. Eu estou dando essas possibilidades? Eles estão aproveitando essas possibilidades? Não estão aproveitando? Eu, enquanto família, estou dando as possibilidades para eles? A alfabetização não é só o ler e escrever, famílias. Tá? Eu gostaria, assim, de deixar isso no coração de vocês. Lembrar lá da prof... Eu não quero jamais que os meus alunos de primeiro ano lembrem de mim como uma prof que falava que estava tudo errado. Jamais. Eu acho que eu ia ser... Se algum dia eu souber disso, eu acho que vai ser o fim da minha carreira de professora. Porque é isso que eu lembro da minha prof. E é isso que eu tento fazer todos os dias, nas atividades que não sejam um amontoado só de folhas, um amontoado só de atividades jogadas no Classroom. Não, eu não quero que seja isso. Eu quero que sejam produzidas memórias com isso. Que eles sejam felizes fazendo isso. Coloquei isso também lá no início, né? Que eles sejam felizes em casa tanto quanto eles estariam na escola. Né? Então, é isso, né? Eu também estou angustiada, também estou sofrendo. Eu seria, né? Nem sei o que se eu falasse que está tudo bem, que está tudo certo. Não está tudo bem. A gente sabe disso. Mas nós estamos aqui. Eu estou aqui e eu me coloquei à disposição desde o início. Eu estou aqui para ajudar vocês, não importa a hora. Né? Desde que seja com respeito à privacidade de todo mundo, né? Mas eu estou aqui. E a gente estar aqui, a escola está aqui, eu posso falar com toda certeza em nome das gurias também. A gente sabe que não está tudo bem, a gente sabe que tem famílias que talvez os pais não estão muito bem de trabalho, tem famílias que talvez os avós também não estejam muito bem de saúde, mas a gente está aqui, a gente sabe de tudo isso, eu sei de tudo isso. E a gente está aqui como escola. E o ano que foi perdido, vamos pensar o que quem realmente perdeu esse ano. Não foi a escola que perdeu o ano. Né? Então, vamos repensar, uma reflexão. Aqui também, né? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma angústia, precisa de alguma ajuda, né? Ai, prof, mas mesmo assim eu não tô conseguindo. Minha única indicação, assim, de prof, que talvez se vocês queiram algum reforço, né? Como a gente já tinha mandado lá em maio, né? É a prof. Sinara, ela faz um trabalho maravilhoso com atendimento, ela já atendeu alunos meus ali no São Rafael, parceira, veio entrar em contato comigo, prof, o que eu tenho que fazer, o que tu tá fazendo, o que nós podemos fazer juntas. Acredito que o atendimento, né, particular também seja isso, né, ter essa conversa. Uma prof maravilhosa também, então, a Sinara, né, que tá o contato dela, depois se alguém precisar também me chama no privado que eu posso estar passando, de uma pessoa que é parceira da escola também, né, se a gente tem dúvidas, angústias, e talvez tenha a possibilidade de, né, ter uma outra prof para orientar os nossos filhos, por que não? Né, então, a prof. Sinara é uma prof que é parceira da escola já há um tempo, já trabalhei com ela também, né, em parceria com atendimento, e ela é uma profissional, né, entendida do assunto, muito bacana. Então, pais, mães, profs, companheiras aí, onde eu estou, aqui. Bom, seria isso, tá? Da minha parte, eu não sei se eu consegui aliviar vocês, não sei se vocês estão com algumas dúvidas. O que eu sempre digo, né? A alfabetização, ela começa de dentro para fora. Né? Lá na escola, a gente estava ainda manuseando as letras. Ah, prof, mas ele fazia lá na educação infantil. Não posso falar da educação infantil agora, eu posso falar da alfabetização. Né? Então, nós estávamos manuseando letras, conhecendo o nome dos colegas, o nome deles.
eu tenho certeza que eles saíram para a quarentena e não sabiam o nome de todos os colegas. Eu tenho certeza, porque a gente estava conhecendo eles ainda. Então, qual é o processo? Não tem. O processo inicia lá na 20ª semana de gestação. Então, já iniciou esse processo de alfabetização. E ele vai parar daqui um tempo, né? O que eu sempre falo, vamos tentar lembrar da consciência fonológica. Qual é a letra, o som da letra, né? Se eu for falar de famílias silábicas e outras coisas nos cursos que eu estou fazendo, meu pescoço vai rolar a escada abaixo, né? Porque isso não é mais o que se usa, mas é o que a gente tem hoje. Então, por isso que eu insisto tanto no som das letras, na relação letra, som, como ela é escrita. Prof, ele está escrevendo em 2, 3 letras do caderno. Tudo bem, é o espaço, por isso que o professor Alexandre está aí, né, no movimento para nos ajudar com essa relação espacial. Vamos focar no que realmente interessa para eles, no que eles estão criando memórias aqui, né? Então, seria isso da minha parte, famílias. Eu espero que eu esteja esclarecido algumas dúvidas. Eu espero que o coração de vocês esteja um pouquinho menos aflito, né? Se surgiram dúvidas também, a gente está aqui para conversar e para se entender, né? Enfim, para ser um apoio aí. Não sei se alguém quer colocar alguma coisa, alguma situação que achou relevante, que aconteceu também, né? Enfim. Oi, pessoal. Oi. Eu queria agradecer. Eu acho que todos nós estamos passando por um momento difícil, como a Prof. Lídia colocou, é em função de trabalho, é em função de preocupação com as nossas famílias e com as crianças, né? E, além disso, a nossa turma tem a questão de alfabetização, que acaba sendo um ano importantíssimo na vida deles. Então, eu como fono, não trabalho especificamente essas questões de linguagem, de escrita, e eu tento dar uma segurada, às vezes até nos estímulos com o Bernardo. Eu tenho deixado ele ir sozinho, assim. Mas eu vejo que você, escola, prof, tem dado um suporte, assim, gigante. E pelo que dá para perceber, eu acompanho a turminha, estão conseguindo, do jeito deles, evoluir e estão tendo esse contato, porque no caso do Bernardo, e acredito que seja a maioria dos colegas, ele foi para a escola desde um aninho. Então, a vida dele sempre foi escola, amigos, e agora não, né? Tá em casa, não tem futebol, não tem os amigos. Então, tudo isso mexe com o nosso emocional e mexe com eles também. Então, eu acho que esses encontros, todo esse suporte que vocês estão nos oferecendo e essa conversa de hoje colocando, eu acho que só vem agregar e deixar a gente com o coração mais tranquilo. Então, só agradecer vocês por isso. Obrigada, Ariane, obrigado. É muito bom, né? Eu escutei também outro dia de uma colega minha, né, de faculdade, ela disse assim, Lid, eu falei, vou usar as palavras dela, eles estão maduros para a alfabetização, e aí ela disse, meus alunos não são fruta para estarem maduros, eles são crianças, eles estão vivendo as possibilidades, né? Eu acredito que seja isso, né? Todo mundo tem conhecimento, todo mundo tem bagagem, né? E vamos parar de pensar que eles são maduros para alfabetizar, que eles não são fruta, né? Eles são seres humanos, né? Eles são bem maiores do que isso, né? Eu acredito que seja bem isso, né? A gente tem que oferecer as possibilidades dentro daquilo, da realidade de cada um também, né? Como eu digo, às vezes a teoria, o Classroom, é lindo, né? Mas vai mexer lá, né? Se a gente não sai da reunião sem querer, se a gente não desliga sem querer, né? Não é fácil, a gente sabe disso, né? Mas juntos, né? E dando esse apoio, eu acredito que e eu tô aqui, né? Eu tô aqui. Não, tá tudo bem? Não tá tudo bem, mas eu tô aqui. E eu acho que é isso que é o mais importante, a gente saber que a gente pode contar um com o outro, né? E só para complementar, né, diante de toda essa situação, né, e na verdade, cada família vive um momento diferente, né, então, nós, enquanto escola, também, então agora fica até difícil a gente desenvolver um trabalho que consiga
atender a todos, né? Porque nós temos situações muito diferentes nessa sala de aula, né? Nós temos, assim, crianças que passam a semana toda com os avós, né? Então, os avós estão acompanhando as crianças. Nós temos crianças que foram para outra cidade, né? Porque a mãe está trabalhando agora. Nós temos pais que só veem os filhos 9 da noite, porque tiveram que arranjar um outro emprego para conseguir pagar agora a pessoa que fica com a criança tarde. Pensar na quantidade de atividades, né? Fica até complicado, né? Então, o que a gente, enquanto escola, pensou, né, pais? Que se algum pai pode acompanhar mais de perto o filho, né? Gostaria de mais atividades, tá? A Profilide, né, nós já conversamos, né, Prof? Ela pode estar entregando mais materiais, embora, né, a Profilide já deixou bem claro, né, que essa questão ali da reprodução, do copiar, não se entende que vai ajudar tanto nesse processo, né, mas assim, pais, sintam-se bem à vontade em entrar em contato, né, com a escola e solicitar, né, por que nós estamos trabalhando dessa forma, né, em respeito aos outros pais, né, em respeito a todas essas famílias que não estão conseguindo ficar com os filhos, e nós achamos que também, né, fazer com que o pai e uma mãe, o único momento que ele tem com o filho, ficar ali também fazendo a atividade e postando atividade no Classroom também é uma situação, assim, complicada. Então, em respeito a todas as famílias, então a gente vai fazer esse trabalho que a gente acredita, né, e a gente, enquanto escola, acredita no trabalho que está sendo desenvolvido ali pela prof. Elidiane, mas também a gente respeita as famílias que acham que o filho pode mais, né? E aí as famílias, né, podem solicitar esse material para a prof. Elidiane, que a gente, enquanto escola, nós vamos estar providenciando. A questão das videoaulas também, né, pais? A prof. Elidiane até teve uma semana, né, prof. Elid, que foi trabalhado ali todos os dias, mas nós, enquanto escola, sentimos que ali na quarta, na quinta-feira, as crianças já estavam cansadas, né? Então, assim, um ritmo de videoaulas, né, diário para o primeiro aninho, também não é uma coisa agradável, né? Para eles não é um momento prazeroso, porque eles já dizem, mas de novo a videoaula. Então, talvez trabalhando, né, 3 vezes por semana, e mais uma outra com o professor, né, o Alexandre, ou com a professora Gabriela, né, a gente consiga, assim, fazer com que se torne mais agradável também para eles, né, porque eles são só crianças, eles têm 6 anos, né, e assim, ficar ali na frente de uma tela, pais, é desumano, né, é desumano. Na verdade, até existe uma orientação da ACEDUC que para os maiores, né, seriam 2 horas com intervalo entre as 2 e 15 minutos. Então, a gente sabe, né, que os nossos pequenos toleram ali uns 40 minutinhos, né, depois eles já começam a pedir para a Profilide, e a vídeo vai acabar, né, alguns vira e mexe se manifestam, porque para eles fica cansativo, né. Então, né, pais, eu não sei se vocês têm alguma dúvida com relação a isso, mas assim, ó, bem importante, tá, pais? Qualquer questão, vocês podem entrar em contato com a escola, conversar conosco, que a gente vai procurar sempre auxiliá-los, né? Inclusive, agora a gente vai falar um pouquinho, né, ali a respeito do Classroom. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, se vocês não estão conseguindo postar as atividades, enfim, né, vocês podem entrar em contato conosco, que enquanto escola a gente faz um trabalho diferenciado, né, alguns pais nos procuraram, então a gente providenciou ali a questão, né, da cópia física, mais atividades, porque realmente, assim, existem diferentes realidades, né, e todos precisam ser respeitados nesse momento, né. Então, eu não sei, agora eu passo a palavra para a professora Elisete, né?
Não sei, prof, ou a prof Lidiane, que agora nós vamos falar um pouquinho ali a respeito do Classroom, né? Eu só gostaria de dar uma dica, né? Uma dica, enfim, que eu ouvi de outras mães em outros cursos, porque em alguns cursos de alfabetização eu estou encontrando mães, não são profs, não são nada, né? Então, estão ali para serem mães e aprender. Então, uma das dicas que uma das mães deu, eu vou dar para vocês, é fazer um caderno de percurso. Aqui, ó, eu fiz bem simplesinho, como ela fez, como ela ensinou, né? Uma linha, umas folhas de ofício, enfim, e ela está... O filho dela, enfim, está escrevendo ali palavras que ele está conseguindo escrever sozinho, né? Ele foi em algum lugar aprender uma palavra, jogos, vídeos, filmes, ele escreve ali nesse caderno de percurso, que vai ficar uma lembrança para ele. Então, uma dica, né, se vocês estão aí com as crianças, né? Quero escrever talvez uma pseudo-palavra, né? Uma palavra criada, inventada, escrevam ali também, que é importante, né? Essas vivências que eles vão criando e vão criando essas possibilidades de memórias, que é o mais importante. Tá, então, prof. Eli, passo a palavra aí contigo, né? Não sei se tem algum pai com dúvida, enfim. Então, boa noite, pais e mães. Eu vou deixar, então, sempre o meu contato com a Lídia, ela já sabe que ela pode passar o meu celular para vocês me chamarem a qualquer hora, porque às vezes a gente trava em algum momento e precisa de ajuda. Então, assim, não tenham vergonha de pedir, a gente também não sabe tudo, a gente está aprendendo agora. Então, se vocês tiverem alguma dificuldade com alguma coisa dessas tecnologias, né? Alguma coisa, não estou conseguindo postar, ou o meu filho está fazendo no celular e está difícil, cheguem para nós e nos procurem, porque daqui a pouco a gente consegue um computador emprestado com alguém para o filho de vocês, para a filha de vocês poderem fazer essas atividades, tá? A gente sabe que às vezes só tem um celular em casa e o pai teria que levar para o trabalho ou a mãe, e aí a criança acaba perdendo uma parte da aula ou não consegue fazer as atividades. Então, entre em contato com a escola que a gente vê da possibilidade daqui a pouco de conseguir um computador por algum tempo emprestado para vocês tentarem ver se o filho de vocês no computador consegue desenvolver melhor, acompanhar melhor as aulas. Então, fiquem à vontade para pedir, porque se vocês não chegarem até a gente, não temos como ajudar. Dentro dessa parte de tecnologia, assim, é bem grande a diferença entre quem usa o celular e quem usa o computador. Às vezes, pelo computador é mil maravilhas, e quem usa o celular, às vezes, trava em alguns momentos para fazer algumas atividades. Então, também vocês podem nos pedir, tá? Hoje, se alguém quiser ficar no final da reunião para conversar comigo, não tem problema, eu fico por último. Então, tem alguma dúvida, quer ficar no final para pedir? Sem problema nenhum, tá? Quanto ao primeiro acesso, todos vocês conseguiram acessar o sala de aula com o e-mail. Eu percebi que vários de vocês já entraram com o e-mail do filho ou da filha, do @educar. Daí vocês não precisam pedir permissão, vocês entram direto. Outras pessoas, daí, claro, vocês como pais não tinham o porquê de não entrar com o seu e-mail pessoal, aí eu fui autorizando vocês. Mas se vocês tiverem alguma dúvida quanto a isso, vocês podem pedir agora, ou podem me pedir depois no particular, ou fico no final da reunião, sem problema nenhum. Porque são muitas as coisas. Tem, por exemplo, desde acessar o sala de aula, ver a atividade, como é que devolve a atividade, são muitas perguntas. Para isso, nós pensamos em talvez mostrar como que é a sala de aula dos filhos de vocês. E a partir do que vocês estão vendo, a gente tirar algumas dúvidas e mostrar algumas situações que talvez vocês nem perceberam que dá para ser feito, tá? Então, essa parte, ela é mais tecnológica, digamos assim, mas fiquem à vontade para abrir o microfone e pedir que a gente explica ali na hora, quando vocês estão vendo, se surgir alguma dúvida, tá? Prof. Adri, tu quer projetar para nós, então? Eu vou fazer uma tentativa aqui, porque, na verdade, eu trabalho numa outra escola, mas eu trabalho pelo Zoom, então, quem é prof e trabalha sabe que tem uma diferença, né, para compartilhar. Vou ver se eu aprendi a lição. O que a gente vai compartilhar com vocês, né, que até conversando com a prof. Lidiane, nós achamos interessante, aquela parte mesmo dos trabalhos, né,
de cada sala de aula, como é que está a situação dos trabalhos, como é que eu posso ver, né, se tem alguma coisa para fazer, o que eu já enviei, o que a Prof. Lid já olhou e já voltou. Então, eu vou compartilhar essa tela com vocês. Então, eu só vou pedir ali se vocês estão conseguindo visualizar. Sim. Sim, tá. Então, aqui, né, eu entrei aqui numa sala de aula, né, do Heitor, no caso aqui, de língua portuguesa, né, então, sempre lembrando que se eu quero verificar o que o meu filho tem para fazer, né, isso eu acredito que vocês, né, já façam tranquilamente, porque a Prof. Lidiane trabalha bastante, né, já ali com o uso, né, dessa plataforma. Então, a gente vem aqui, né, em atividades, né, e aí eu vejo aqui, então, a lista de tudo aquilo que já foi trabalhado. Se eu quero verificar a situação de cada um, tá, pais? Eu devo vir aqui, né, ver seus trabalhos, tá? Que aí eu consigo verificar a situação, tá? No caso aqui, então, do Heitor, né, o que nós temos aqui, né, ele está com as atividades, enfim, de língua portuguesa em dia, tá, pais? O que nós vamos encontrar aqui? Nós podemos ter a expressão atribuído. O que seria o atribuído, então, né? O atribuído é quando, então, a Prof. Lidiane posta e é alguma coisa que a criança precisa realizar, né? O devolvido, que no caso aqui vocês podem perceber que são 2 trabalhos, então são trabalhos que a criança realizou e encaminhou para a prof, né? Quando a criança acaba, né, não entregando uma atividade, né, pais, enfim, a gente sabe, né, que cada um tem ali o seu ritmo de trabalho e são vários fatores que vão interferir. O que pode acontecer é a gente entregar algum trabalho com atraso. Então, o trabalho atrasado vai aparecer o pendente, né? Se o trabalho está pendente, quem já enviou algum trabalho atrasado sabe disso, a gente pode encaminhar. O que vai acontecer, né? Vai existir lá uma observação, né? Trabalho entregue com atraso. Mas é possível a gente encaminhar para o professor de uma maneira bem tranquila, tá? O que significa, então, né, esse V aqui, né, como se fosse um visto, né, significa que o trabalho foi para a prof, né, o aluno fez, encaminhou para a prof. Lid, né, e a Prof. Lid olhou e já deu uma devolutiva, né. Então, se eu abrir aqui, eu vou observar, né, que já tem um comentário da prof. Então, significa isso, tá, pais? Se vocês observarem, né, ah, meu Deus, o que significa isso? Então, significa que a Prof. Lid já olhou e tá tudo certo, então, com o trabalho, né? E aí, talvez vocês devem estar se questionando, tá, mas, e uma nota, né? Enquanto escola, a gente ainda não tem ali alguma orientação de se falar em nota, né? E no caso do primeiro e do segundo ano, também a gente ainda não trabalha, né, com isso. A Prof. Lidiane, então, está ali acompanhando cada criança através dessas atividades e fazendo as anotações dela, né? Então, vocês podem olhar por aqui, tá, pais? Ou aqui no lado, tá? Se vocês clicarem também aqui, tem alguma coisa para fazer? Nenhuma. Quantos trabalhos ele devolveu? Né? Ele enviou, e no caso, aqui coincidiu da prof já ter olhado, né? E a questão das pendências, então, não tem nenhuma, tá? Então, eu acredito, pais, que essa parte, tá, do Google Sala de Aula nos ajuda muito, tá? Para acompanhar as atividades das crianças, até mesmo porque, né, são tantas atividades no dia a dia que muitas vezes a gente pode se esquecer de uma, né? Então, eu quero saber da situação, sei lá, de geografia.
né? Mas será que o meu filho fez tudo? Vou aqui, né, atividade, ver trabalhos, e aí eu vou verificar. Opa, então aqui, 2 a prof já olhou, mas tem um aqui para ele fazer, tá? Então, eu queria só compartilhar isso com vocês, porque eu acho que principalmente para os menores, né, uma vez que eles ainda não têm autonomia para controlar as atividades, né, somos nós que precisamos fazer esse trabalho, né. Prof. Adri, volta ali na sala de geografia só para mim falar das cores e dos modelos das atividades, que também eles já podem ir diferenciando na atividades. Pode ir nas atividades mesmo. Pais, vocês estão vendo que o primeiro item está com uma cor mais forte, né? E os outros estão como apagados. Isso também é uma forma de controlar. O que está forte é porque não foi ainda feito e o que está cinza, né, já foi realizado. Então, ali, prof. Adri, dá para mostrar também a diferença, né, do primeiro para o segundo. O primeiro é uma atividade. Tem umas linhas, né, na imagem. E o segundo, ele é um material. Quando a prof posta um material, que é esse segundo, não precisa devolver. Se a prof, ali, ó, a prof. Adri clicou, é um material para observar, para copiar, mas não tem a necessidade de ser devolvido algo para a prof. Então, quando ele tem esse formato que parece um retângulo, uma folha e com um marcadorzinho lá em cima, né, ele tem essa função. E já a atividade, que é o de cima, parece que tem umas linhas, ali sim exige que vocês tenham que devolver alguma coisa para a prof, ou em forma de fotos, ou preenchendo uma folha, daí também isso ajuda a diferenciar. Acho que era isso, então. Agora, para eu interromper agora o compartilhamento, prof. Elisete. Bem embaixo, aparece parar de compartilhar. Não está aparecendo. Peraí, era que eu estou permitindo. E se tu mexer o mouse também não, embaixo não? Não, e antes na outra vez eu consegui. E se eu só fechar, acontece o quê? Tenta fechar ela, para ver se ela sai automaticamente. Tu tá vendo nós? Nós não estamos vendo a apresentação. E eu também não vejo vocês, mas agora... Aí tu vai ter que achar a janela do Meet para nos ver. Acha onde é que tem a janela do Google? Eu estou vendo vocês estão me vendo? Sim. Então, eu achei um caminho que não o de parar. Mas é o de sair. Então, eu não sei, pai, se vocês têm mais alguma dúvida, né? Alguma questão? Eu acho a questão da sala de aula do recreio, né, que para mim não aparece, né, mas que aparece para as crianças, como que está essa situação? Isso, eu vou começar falando da minha parte, depois a Adri ou a Thaisa podem completar. Então, assim, eu fiquei, então, como a multiplicadora da Escola São Rafael, então eu faço cursos, eu aprendo para depois ensinar os profs e os meus colegas. Eu aprendo com eles também, a gente serve de cobaias, né, a gente faz testes. Então, dentro dessas ferramentas, desses cursos que a gente vai aprendendo, eles nos passaram que tem umas salas de aula que as crianças, os filhos vêm e o professor não está nelas. Então, por exemplo, a prof. Lidiane, ela tem acesso a algumas salas de aula. Ela tem acesso à língua portuguesa, geografia, história, matemática, ensino religioso, blá, blá, blá. Mas ela não tem acesso à sala de aula de educação física. Quem tem é o professor Alexandre. Então, ela não vai poder ajudar com dúvidas que estejam lá naquela sala, se for específica da sala, porque ela não tem acesso. Da mesma forma de produções interativas. E além destas salas, tem salas de aula que é só a gestão que pode visualizar, que é a sala de aula do recreio, a sala de aula simplifica e SOI. Se eu não me engano, são essas três que os filhos de vocês veem. Estas salas, elas são para apoio, mas nós não recebemos ainda formação, tá? E também não sabemos muito de como elas vão funcionar.
Até algumas crianças ficaram felizes porque imaginavam que em algum momento essa sala seria o recreio deles, que eles iriam entrar nessa sala e iam poder brincar. Só que é uma sala de recreio um pouco diferente, né? Eles podem se ver, conversar quando ela for ativada, né? Mas ela vai ser igual à sala de aula que eles têm de língua portuguesa, por exemplo, quando a prof fizer uma aula ali pelo Meet. Então, nós não temos ainda maiores informações, né? Até nos parece que ela está bloqueada, porque alguns pais de todas as séries, enfim, estavam se atrapalhando e postando material nestas salas. E como o professor não tem acesso, o professor não recebia o material. Então, eu não sei hoje como elas estão, mas parece que elas estão bloqueadas para mensagens e postagens. Elas só existem, mas não se consegue fazer nada. Se um dia elas abrirem, nós vamos mandar informações para vocês e até explicando o que vai ter na sala Simplifica. É um material de apoio, um material extra? Na sala de recreio, vai ter a vice, alguém cuidando do recreio, eles vão estar ali se vendo? Não sabemos ainda. Então, a gente sabe que elas existem, mas nós não tivemos ainda informação. Pensem, pais, que nós estamos agora recebendo uma formação para aprender a mexer nas ferramentas. Graças a Deus, né, os nossos profs já estavam mexendo nelas e já estão utilizando. Porque se a gente ficar dependendo, né, de certas formações, a gente ia começar a usar a sala de aula só em dezembro. Então, assim, tem coisas que nós estamos adiantados, mas tem coisas que a gente não sabe ainda o que fazer, tá? Não sei se a prof. Adri e Thaisa querem completar alguma coisa. Não, mas eu acho que, né, se nós não temos mais nenhum questionamento, eu acho que é isso, né, pais? O que, assim, eu tenho para dizer, inclusive vou falar, acho que a Diri teve problema com a conexão, ela acabou saindo, tá? Acabou a bateria dela. Então, assim, né, pais, enquanto escola, a gente gostaria de agradecer a presença de vocês, dizer que a nossa escola está de portas abertas, né, vocês sempre, quando vocês tiverem alguma dúvida, é só, né, procurar ali a equipe, né, enfim, diretiva, prof, que a gente vai conversar, a gente vai procurar, né, adequar, porque, como eu disse, assim, é o momento da gente respeitar a diversidade que a gente tem, é um momento de empatia, essa é uma situação que não é vivida só pela nossa escola, né, nós sabemos, assim, né, que as diferentes escolas do nosso município, tanto as municipais, as outras estaduais, inclusive a particular, né, que no nosso município nós temos uma, se está sendo um momento difícil, né, para as famílias, para nós, né, posso utilizar ali o pronome, né, na primeira pessoa, para nós, pais da alfabetização, é uma jornada ainda, eu diria, não cansativa, mas é algo, assim, que exige mais, porque eles dependem, né, ainda da gente, assim, para tudo, né, mas eu acho que, assim, nos ajudando, né, eu acho que a gente vai conseguir passar por isso de uma maneira, né, um pouco melhor, né, compartilhando um pouco dessas nossas, né, dificuldades. Então, eu agradeço, tá, a participação de todos vocês, e como eu disse, a escola está sempre de portas abertas. Se agora algum pai tiver alguma dúvida, né, com relação ali ao Classroom e quer ficar até o finalzinho para pedir para a prof. Lisete, podem ficar, tá? E os demais, então, eu agradeço, e era isso, então, né? Então, uma boa noite a todos vocês. Eu não sei ele se faz um registro, um print, alguma coisa. Sim, já te mandei, ó, aqui, ó. Isso é ótimo. Contratada, né? Muito bem. Certo, pais, então, boa noite, e obrigada, então, pela participação. Grata, beijos, uma boa noite. Boa noite. Com Deus, fiquem bem também, né? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eli, Oi. deixa eu te pedir uma coisa. Na primeira aula do Alexandre de Educação Física, a gente teve a aula aqui, depois ele postou uma atividade
para fazer só quem não tivesse na aula, Só né? que para mim ela aparece como pendente ali. Tem alguma forma de tirar? Não. Tu pode marcar ela como concluída, tá? O professor vai receber de volta nada, mas ele vai receber que tu encaminhou um concluída. E aí ele vai associar que esse concluído é porque ele estava presencial. Ela, no caso, a Vitória, estava presencial. Então, ele vai ter ali um ok, ela não fez porque ela estava presencial. Daí não fica aquele pendente. Tu pode ir lá e clicar, marcar como concluída. Tá ok. Obrigada. Imagina. Tchau. Tchau. E saiu correndo. Não sei, não, mas tá aprontando todas aqui. Tchau e obrigada pelos esclarecimentos. Tinha muitas dúvidas mesmo. Tchau. Tchau.